Bom, bom dia pessoal, eu sou o professor Christian e junto com a professora Mariana nós estaremos ministrando essa disciplina de Ecologia Animal e Vegetal. Tá? Bom, essa disciplina ela é dividida então em duas partes, né, que são partes que geralmente são divididas, onde se divide a ecologia de uma maneira geral. Né? Então nós temos a ecologia geralmente dividida em... vocês vão encontrar em livros didáticos, né? E até em revistas científicas, né? A divisão em ecologia em populações, comunidades e ecossistemas. Existem algumas outras divisões também. E nessa disciplina de ecologia animal e vegetal nós estamos abordando esses últimos dois assuntos, que é a ecologia de comunidades e a ecologia de ecossistemas. Então nós vamos começar com a ecologia de comunidades, né? E eu, né, vou ser o professor responsável, então, por essa parte da disciplina. A professora Mariana, então, vai pegar a disciplina do meio para o fim. E a forma de apresentar essa disciplina e de avaliar é um pouquinho diferente, né, nas nossas duas partes. Tá? Isso é só uma questão de o que fica melhor para nossa vida, assim, na hora de avaliar, né? E até porque o conteúdo é um pouco diferente também, então às vezes a melhor forma de avaliar um conteúdo é de um jeito e outro conteúdo de outra forma, tá? Bom, nessa apresentação rápida eu vou só falar um pouco sobre essa organização dessa parte da disciplina de ecologia de comunidades, então como que vão ser as aulas, como que vão ser as avaliações. E basicamente o que vocês precisam ter em mente, né, ou ficar ligados, né, durante essa disciplina para que vocês obtenham o melhor desempenho possível, né? Quando eu falo em desempenho não estou falando necessariamente da nota, mas sim para que vocês tenham o melhor aprendizado possível nessa disciplina e saiam sentindo que aprenderam o máximo que vocês podiam aprender, tá? Bom, em relação aos conteúdos, né, eu vou passar para vocês um cronograma, né, com as datas certinhas de quando que vai ser abordado cada um desses conteúdos, né. Mas em relação à ecologia de comunidades, nós vamos começar vendo as definições e um pouco da história da ecologia de comunidades, né. Então tem alguns termos que vocês podem encontrar, por exemplo, em artigos científicos ou em livros didáticos, né, e que são bastante diversos, né. Nós temos vários termos utilizados em ecologia de comunidades, alguns desses termos eles significam a mesma coisa, outros não. Existem algumas definições que são bem importantes e que algumas delas nós vamos estar vendo várias vezes durante o curso e outras eu vou apresentar só porque vocês vão encontrar na vida de vocês esses termos e é interessante que vocês saibam o que eles significam. Por exemplo, nicho ecológico, ou ecologia funcional, diversidade funcional, né? Esses termos vocês vão encontrar comumente na literatura de ecologia de comunidades, mas nós não seremos capazes de abordar em profundidade toda a história por trás desses índices ou por trás desses termos, então eu vou apresentar nessa primeira aula algumas dessas definições, né, e a importância delas brevemente. E também vou falar de uma longa história da ecologia de comunidades que começa lá nos primeiros naturalistas, né, que andavam pelo mundo descrevendo espécies, e também passando por Darwin e vários outros cientistas, né, que certamente vocês já ouviram falar, e que também deram sua contribuição para a ecologia de comunidades. E também como nessa primeira aula nós vamos ver como que essa história da ecologia de comunidades evoluiu, né, incluindo bastante debates e diferentes conceitos que foram surgindo e sendo incorporados e as mudanças que foram acontecendo até chegar no momento que nós estamos hoje. E também vou falar nessa aula de algumas tendências que provavelmente vão surgir, né, ou estão surgindo para a próxima década na ecologia de comunidades. Assim como qualquer área do conhecimento, né,
nós não temos o conhecimento estático, né? A ciência está sempre evoluindo e sempre surgindo coisas novas, e então, quer dizer, a ecologia de comunidades, ela é, assim como outras ciências, ela é uma ciência que vai sendo modificada ao longo do tempo, né, com novas descobertas e novos conceitos, novas ideias. E na ecologia de comunidades isso aconteceu muito, né, especialmente a partir do ano 2000. Então é interessante que a gente conheça a história da ecologia de comunidades antes e como ela foi mudando, e também as modificações recentes. E é isso que nós vamos ver inicialmente. Bom, aí nós vamos começar a ver alguns processos da biodiversidade, né, que é o que a ecologia de comunidades trata, que vão desde processos globais até processos locais. Né? O que acontece no planeta Terra, né, como é que a biodiversidade se organiza no planeta Terra e como que processos ecológicos evolutivos moldam essa biodiversidade desde o planeta todo, né, desde a escala global até a escala local, que é o que vocês vão encontrar, por exemplo, no quintal da casa de vocês. Então nós temos diferentes processos que estão fazendo com que as espécies ocorram, por exemplo, num continente, e processos diferentes fazendo com que elas ocorram, por exemplo, aí do lado de fora da janela de vocês. Né? Então se vocês olham agora para fora da janela, vocês podem encontrar uma árvore, por exemplo. E aí vocês podem se perguntar por que essa árvore está ocorrendo aqui, né? Ou por que outra árvore não está aqui. E a gente pode pensar isso desde escalas globais até locais, e em todos os processos que vão sequencialmente acontecendo para que eventualmente isso que vocês observam tenha acontecido. Tá? Tanto pensando na evolução, né, do surgimento dessa espécie até a chegada dela aí e a sobrevivência dela até esse dia de hoje. Bom, então nessa segunda aula, né, nós vamos ver esses padrões de uma maneira global, ou seja, como que a natureza está organizada de maneira hierárquica, desde a escala global até a escala local. E depois nós vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses pontos, né, em cada uma dessas escalas espaciais, para entender melhor as teorias e o que está acontecendo em cada uma dessas escalas. E aí nós vamos começar da escala mais ampla, que são os padrões globais de diversidade. Existem várias teorias para explicar por que certos padrões no planeta são do jeito que são, né? Por exemplo, o Latitudinal Diversity Gradient, que é esse gradiente de aumento de diversidade em direção aos trópicos, né? Tem uma literatura imensa só sobre esse aspecto, e nós vamos dar uma olhada por cima. Nós vamos ver algumas teorias, aí já em escala geralmente um pouco menores, como a teoria de biogeografia de ilhas, que explicam por que, por exemplo, uma ilha oceânica tem a diversidade que tem, ou por que um fragmento florestal grande tem mais espécies do que um fragmento florestal pequeno. Né? Então a gente já vai não estar falando mais da diversidade de espécies no planeta, mas em regiões do planeta. A teoria de biogeografia de ilhas é extremamente ampla, na verdade ela pode ser aplicada em várias situações, mas ela leva em consideração processos que geralmente não ocorrem em escala global. A gente vai ver também então a teoria neutra da biodiversidade, que é uma teoria que tenta explicar digamos assim, uma modificação da teoria de biogeografia de ilhas, e que se tornou bastante popular desde os anos 2000. E essa teoria ela é muito legal porque ela dá alguns passos além da teoria da biogeografia de ilhas, por exemplo, incorporando evolução nos processos ecológicos e também explicando os padrões de diversidade que vão desde escalas globais até locais. Então dá pra gente integrar tudo utilizando essa teoria. Mas a forma mais simples dela, eu acredito que seria, na minha visão, o entendimento desses processos mais ou menos como na teoria de biogeografia de ilhas, em escalas intermediárias, né? Como por exemplo uma ilha oceânica ou um fragmento florestal. E por fim nós vamos ver essa ideia chamada teoria da coexistência, essa teoria que trata principalmente da interação entre as espécies, e essa interação ela acontece principalmente em escalas menores, né? Por exemplo, uma área geográfica pequena. E é interessante porque
essa ideia, né, está muito associado com as características das espécies e como elas interagem umas com as outras também. Então, boa parte de toda a teoria, na verdade, que nós temos em ecologia de comunidades gira em torno desses processos, né, e que são sumarizados nessa teoria chamada teoria da coexistência. E existem duas formas principais da teoria da coexistência, ou duas vertentes principais dentro dessa linha de pensamento, e por isso que está sendo apresentado como teoria da coexistência 1 e 2. Né? Elas, na literatura, às vezes são designadas como teoria contemporânea e teoria pensar em inglês. Tem dois termos, né? Teoria contemporânea e teoria moderna da coexistência. Tá? Enfim, essas teorias, basicamente, elas tratam do porquê que espécies, alguns pares, por exemplo, espécies não ocorrem junto e outras ocorrem, quando que uma espécie vai conseguir invadir uma comunidade. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa espécie exótica, o que uma espécie exótica precisa ter para conseguir chegar e invadir uma comunidade, quando que essa espécie exótica pode, por exemplo, deslocar espécies nativas, ou levar à extinção espécies nativas, ou causar evolução, por exemplo, nas espécies nativas. Tudo isso está dentro desse contexto da teoria da coexistência. E basicamente a teoria da coexistência explica muito o que acontece, principalmente em escalas locais, e tem muito desenvolvimento em volta disso, porque é a principal escala onde os estudos ecológicos são realizados. É muito difícil realizar um estudo ecológico, por exemplo, um experimento, na escala global. Né? Não tem como a gente manipular toda a fauna, por exemplo, de um continente. Mas é muito comum, né, que os ecólogos manipulem comunidades dentro de uma placa de Petri, por exemplo, com bactérias, ou então dentro de uma bromélia, por exemplo, no ambiente aquático que é criado ali dentro, ou mesmo em gaiolas ou áreas menores. Então, ou vasos com plantas, por exemplo. Então, tudo isso, né, todas essas interações que são observadas nessas escalas, elas estão bem associadas com a teoria da coexistência e são muito explicadas, né? Teve um desenvolvimento muito grande teórico em volta disso para explicar o que acontece nessas escalas. E claro que isso tudo, né, todas essas teorias e todos esses processos que acontecem desde a escala global até a escala local são importantes para diversas situações, né? Por exemplo, como eu falei, se a gente quiser entender quais são as características que uma espécie exótica precisa ter para invadir, ou qual o impacto que ela vai ter nas comunidades locais, provavelmente a teoria da coexistência vai ser muito importante para isso. Se nós quisermos entender qual é o impacto que a redução da área de um fragmento florestal vai ter sobre a biodiversidade, tanto a teoria da coexistência quanto a teoria de biogeografia de ilhas e neutro podem ser aplicadas para estudar esse fenômeno. E claro que nós queremos entender também por que nós vamos ter mais espécies, por exemplo, nas regiões tropicais do planeta, né, quais são os processos evolutivos que eventualmente geraram isso. E então nós vamos estar vendo nessa disciplina todos esses temas que vão desde a escala global até a escala local, e associando com essas principais teorias que dizem, por exemplo, o que vai acontecer numa comunidade se X ou Y for alterado. Bom, como é que as aulas vão estar organizadas, né? Então, nós vamos ter aulas teóricas que vão ser compostas de vídeos, geralmente vídeos curtos, como esse aqui, ou até mais curtos. E boa parte desses vídeos já foram produzidos, né? Então nós temos, sobre aqueles assuntos que foram tratados antes, alguns desses vídeos já foram produzidos, outros vão ser adicionados. E esses vídeos, eles não precisam ser assistidos no dia e nem no horário da aula, mas precisam ser assistidos durante a semana para que vocês tenham esse acompanhamento da disciplina semana após semana. Então não deixem para assistir todos os vídeos ao final do semestre, porque não é a ideia dessa disciplina. Se vocês fizerem isso, o aprendizado de vocês vai ser prejudicado, porque cada conteúdo pode ser bem denso e ter leituras associadas, e vocês vão demorar aí talvez uma semana para absorver esse conteúdo e aprender o máximo, né? Então, toda a estratégia dessa disciplina está montada nessa ideia de que a disciplina é semestral e vocês irão acompanhar
esses conteúdos semana após semana. Tá? Bom, então as aulas teóricas vocês vão poder assistir no horário que for mais conveniente para vocês, né, da semana. Então pensem no cronograma. Se for no horário da aula, ótimo, vocês assistam no horário da aula. E as atividades práticas elas vão acontecer toda semana no horário previsto. Né? Essas atividades vão ser bastante focadas em realmente na prática dos conteúdos que são apresentados, e elas vão ser realizadas ao vivo. Né? Então vocês vão receber um documento descrevendo aquela atividade, e eu vou estar aqui presente, né, ao vivo na sala de reuniões da disciplina para auxiliar vocês. Esse auxílio, né, todo esse período onde nós estaremos juntos, vai ser gravado e vai ficar disponibilizado para que vocês possam assistir depois, caso vocês não tenham participado da aula. Importante é que as dúvidas, tanto da aula teórica quanto das práticas, vão ser tiradas durante essa atividade ao vivo prática. Então, é interessante que vocês tentem acompanhar as aulas práticas no momento da aula prática para que vocês possam tirar qualquer dúvida. Além das aulas, nós vamos ter leituras que acompanham cada uma dessas aulas. Né? Essas leituras vão ser passadas juntamente com o cronograma para vocês. E vocês podem acessar, por exemplo, o livro do Wycliffe, que é uma das bibliografias da disciplina, no site da minha biblioteca, né? Da biblioteca da universidade. Então vocês vão acessar a biblioteca da minha universidade e vão encontrar a minha biblioteca. E lá existem centenas ou milhares de livros disponíveis online para vocês. E um deles é este livro, Wycliffe, que nós iremos utilizar em algumas partes dessa disciplina. Eu também vou passar alguns artigos científicos para vocês e também outros capítulos de livros que talvez não estejam disponíveis na biblioteca. Nesse caso, eu vou passar para vocês. Né? Bom, como é que nós vamos contabilizar a presença nas aulas práticas e teóricas? Bom, para as atividades teóricas, o que vocês devem fazer é um resumo da atividade em cada aula. Para cada aula, então, vocês devem fazer um resumo da atividade. Então, se vocês assistiram um vídeo de uma aula teórica, eu quero que vocês escrevam um parágrafo curto, descrevendo o que vocês entenderam daquela aula teórica. Então, vocês não precisam estar presentes no horário da aula, mas vocês precisam assistir o vídeo da aula durante a semana e fazer esse resumo. As atividades práticas também vão ter relatórios curtos. Esses relatórios são de no máximo 2 páginas. E eles vão compreender, às vezes, uma única aula prática e às vezes 2 aulas práticas. Então, da mesma forma, a presença da aula prática não vai ser dada pela presença no horário da aula, mas vai ser dada pelo cumprimento dessa atividade durante a semana. Então, se uma atividade prática for de uma semana, se for só correspondente àquela semana, vocês devem entregar esse relatório até a semana seguinte. Né? E aí vocês recebem a presença e a nota referente a esse relatório. Se a atividade compreende 2 semanas, então na semana subsequente vocês devem entregar o relatório e vocês vão receber a presença sobre essas 2 aulas e mais a nota referente ao relatório. Então, só para deixar bem claro, né, as atividades práticas, vocês vão ter uma semana além do dia da atividade prática para entregar o relatório. Isso vai servir para avaliar a presença de vocês nessas semanas anteriores e também a nota. Já as atividades da aula teórica, o resumo da aula do vídeo, vocês devem fazer na mesma semana onde está marcado para vocês assistirem o vídeo. Bom, em relação às avaliações, nós vamos ter quatro tipos de avaliação. Nós teremos os resumos das aulas teóricas, que esses são resumos curtos, de um parágrafo só. E vocês vão receber 2 pontos para esses resumos, no total. Os relatórios das aulas práticas, o total vai valer 3 pontos. Nós vamos ter um seminário que vai valer 2 pontos.
e finalmente nós vamos ter a prova, que vai valer 3 pontos. Eu já vou explicar como que vai funcionar a avaliação de cada um desses itens. O interessante, o que eu quero que vocês notem aqui, é que a prova vale só 3 pontos. Ou seja, as outras atividades valem muito mais do que a prova. Vocês podem passar da disciplina, podem ser aprovados na disciplina sem fazer a prova, se vocês tiverem feito todas as outras atividades, na minha parte da disciplina, claro. Então vocês podem tirar, por exemplo, 7 se vocês tirarem 100% da nota nas outras atividades. E vocês não podem passar na disciplina se vocês só fizerem a prova. Vocês não terão aprovação se vocês deixarem de fazer as outras atividades. Então as outras atividades são mais importantes do que a prova. Bom, em relação a esses resumos das aulas teóricas, vocês vão ter que escrever então um parágrafo descrevendo bem sucintamente os conteúdos que vocês observaram no vídeo. Se vocês fizerem e enviarem o parágrafo durante a semana, vocês já ganham a presença. Se vocês fizerem e nesse parágrafo der para mostrar que vocês entenderam o conteúdo e vocês colocaram nesse parágrafo as coisas mais importantes vistas naquela aula, vocês recebem a nota. Uma coisa importante, né, plágio, cola, né, copiar do colega, isso é totalmente inaceitável, né, qualquer disciplina, qualquer atividade da universidade, obviamente. E o aluno que for pego fazendo isso não vai receber mais notas para os resumos das aulas teóricas. Tá? Só vão receber as presenças caso continuem fazendo. Né? Então, quer dizer, vocês não só vão perder a nota daquela atividade, vocês vão perder a nota de todas as atividades que foram feitas nas aulas teóricas. Então, não terá mais notas sobre os resumos. Da mesma forma para as outras atividades. Então, toda vez que vocês forem pegos, se vocês forem pegos, né, claro, espero que ninguém nem pense em fazer uma coisa dessas, né, porque isso vai contra o aprendizado de vocês, que é a coisa mais importante. Mas, se acontecer, vocês já sabem que vocês vão perder todas as notas dos resumos teóricos. Ou, se vocês copiarem um relatório, por exemplo, de aula prática, vocês não receberão mais nota nos relatórios de aula prática, em nenhum deles. Bom, como que vão ser os relatórios das aulas práticas? Esses relatórios vão ser documentos que vocês devem fazer referentes a cada aula prática e eles vão ter até 2 páginas, com introdução, metodologia, resultados e outras seções. Né? Cada atividade prática vocês vão receber um documento descrevendo exatamente o que esse relatório deve conter. Tá? E a nota vai avaliar a qualidade, basicamente, deste relatório. Por exemplo, se a introdução do relatório está bem escrita, se vocês gastaram energia e tempo para realmente fazer algo que fosse bom para as outras pessoas entenderem. Se vocês colocarem as figuras e os outros materiais que estão descritos neste documento, que se refere à aula prática em questão. Nós vamos ter esse seminário, e esse seminário aqui é um seminário que vai ser individual para cada um de vocês, e é algo bem simples para que vocês façam. Tá? Bom, junto com o cronograma, eu vou fornecer para vocês uma lista de artigos científicos que tratam de todos esses assuntos que são abordados na aula. Eu quero que cada um de vocês escolha um artigo, tá? Leia esse artigo com bastante atenção e faça um vídeo de no máximo 5 minutos explicando este artigo. Então, vocês vão fazer um videozinho simples, né? Focando na questão que o artigo aborda, explicando a metodologia do artigo, né? O que eles fizeram para responder aquela questão e explicando o resultado que eles encontraram para aquela questão. Então, não quero que vocês falem só sobre a introdução do artigo, nem todo o trabalho focado na metodologia do artigo. A questão sendo abordada pelo artigo é a coisa mais importante. Então, se a apresentação de vocês tiver início, meio e fim, bonitinha e for condizente com o artigo, vocês já têm a nota dos seminários. Esse seminário vocês podem fazer a qualquer momento durante o semestre. Então, vocês vão ter lá a lista de artigos, vocês podem escolher um artigo e vocês podem fazer a qualquer momento esse seminário e vocês têm até o final do semestre para enviar este vídeo. Por fim, nós temos a prova, né, que vale só 3 pontos.
e que vai avaliar basicamente os aspectos abordados nas aulas teóricas, e que vocês certamente, se vocês fizerem tudo isso que eu falei até agora, nessas outras atividades, vocês vão se dar muito bem na prova também, né? As provas geralmente têm questões discursivas que abordam todo o conteúdo de ecologia de comunidades, e é importante que vocês não decorem o conteúdo, não tem necessidade de vocês decorarem, por exemplo, praticamente nada na disciplina se vocês entenderam o conteúdo, né? Então, na verdade, o mais importante é que vocês consigam aplicar o conteúdo apresentado em outras situações, ou seja, vocês têm que resolver problemas da vida real. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, vamos imaginar que nós temos uma ilha, por exemplo, uma ilha vulcânica formada no meio do Oceano Pacífico, como Galápagos. O que a gente espera que aconteça, por exemplo, com as espécies nessa ilha ao longo do tempo? Vocês não vão encontrar a resposta disso diretamente num livro didático, mas se vocês entenderam como que os processos ecológicos evolutivos afetam a distribuição e a presença das espécies, então vocês vão saber responder essa questão. Então é importante que vocês entendam os processos ecológicos e como que isso afeta a biodiversidade. Não necessariamente vocês vão encontrar, então vocês vão decorar as palavras, por exemplo, que estão nos livros didáticos. Eu não quero isso. Tá bom? Bom, gente, então era isso, e logo vocês terão o vídeo da primeira aula disponível e vocês poderão fazer então o primeiro resumo da aula teórica.